Vou botar no ao vivo agora, tá? Vamos ver o que
Boa noite a todas, a todes, a todos, boa noite. Esse é mais um evento da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM, o maior instituto de desenvolvimento do direito das famílias e sucessões do mundo. Eu sou Patrícia Corrêa Sanches, presidente da Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM. Associe-se ao IBDFAM, www.ibdfam.org.br. Importante lembrar que para receber o certificado é preciso colocar o número da inscrição no chat, ok? Bom, hoje nós temos um evento bastante importante que separamos para vocês, que é sobre o estelionato emocional. Impacto jurídico de casos como o golpista do Tinder. E temos aqui pessoas maravilhosas que se empenharam muito para fazer esse evento para vocês hoje. Então, vamos começar pela nossa convidada, doutora Adriana Cardoso. Ela é advogada, especialista em Direito de Família e Sucessões, pós-graduada em Psicanálise, sócia proprietária do Escritório de Advocacia Adriana Cardoso Advogados, professora universitária e, atualmente, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá. E é vice-presidente da IBDFAM-TEC de Mato Grosso, que é a Comissão de Família e Tecnologia do IBDFAM de Mato Grosso. Então, seja bem-vinda, doutora Adriana Cardoso, e vamos receber também o doutor Hélio Cistine de Carli, que é advogado, especializado em Direito de Família e Sucessões, mediador judicial certificado, pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, em Mediação de Conflitos e Arbitragem e em Competências Docentes para o Ensino, e membro da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAM. E também doutora Rosália Ometo, advogada há 28 anos, pós-graduanda em Direito Digital, Inovação e Ética nos Negócios pela FIA Online, membro da Comissão da Mulher Advogada da OAB de São Paulo, membro da Comissão de Bioética e Biodireito da OAB também de São Paulo, e membro da Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, e membro também do coletivo Mulheres LGPD. E também membro da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, a nossa IBDFAM-TEC. E, por último, doutora Ana Ricarte, advogada, atuante em Direito das Famílias e Sucessões, 5 cursos de pós-graduação, especialista em divórcio saudável pós-relação abusiva, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família em Mato Grosso, membro da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, do IBDFAM, e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Tecnologia do Mato Grosso, que é o IBDFAM-TEC de Mato Grosso. Sejam todos muito bem-vindos e eu estou louca para ouvir vocês. Eu tenho certeza que o público que já está aqui presente também está doido para ouvi-los. Então, por favor, a palavra é de vocês. Estamos aqui para ouvi-los. Sejam todos muito bem-vindos. Doutora Adriana, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar esse nosso convite para estar aqui conosco. Bom, conforme foi combinado, né, para essa apresentação, primeiro quero agradecer a apresentação da nossa queridíssima presidente Patrícia, agradecer a presença de todos e todos, né, que estão aqui conosco essa noite. Esperamos, assim, cumprir as expectativas, né, doutora Rosália, doutor Hélio, Adriana, que são meus colegas fantásticos, que me acompanham aqui nessa nosso dia de live. E a mim tocou fazer a abertura, né, então, das falas. E nessa abertura das falas, vou me referir inicialmente ao próprio documentário, né, do qual nós achamos importante trazer para todos vocês, por ser algo não tão novo, mas bem significativo. Esse documentário ele foi ao ar pela Netflix recentemente, agora em fevereiro, e lá nós temos uma pessoa, que é o senhor Shimon Ayut, um judeu, um israelense, e ele, então, cria um personagem, né, um perfil no Tinder, e lá ele se passa por uma outra pessoa.
né? Então, ele cria um personagem e ele se passa por um magnata, um filho de um magnata de diamantes, e começa o seu trabalho de conquistar as mulheres no Tinder. E esse documentário, ele deixou assim, bem claro que essa pessoa, ele roubou mais de 10 milhões de dólares de várias vítimas, de várias mulheres. E ele criou, com isso, uma estrutura grandiosa de fraude, uma estrutura grandiosa de um estelionato. Na realidade, toda a sua base e a nosso levantamento jurídico aqui com relação ao estelionato sentimental. Por quê? Porque o foco, no caso desse estelionatário, ele era exatamente as mulheres, ou seja, a capacidade que ele tem de pesquisar naquela plataforma de relacionamento e conseguir identificar ali pessoas que estão dispostas a ter um relacionamento maduro, um relacionamento para casamento, um relacionamento sério, assim dizendo, mas que deixava bem claro as suas fantasias em relação a esse relacionamento. Então, o que ficou claro durante o documentário é que ele escolhia as suas vítimas, muito bem escolhido, né? São mulheres jovens, bonitas, de uma determinada região, e que apresentavam gostos refinados e que exigiam que do lado de cá estivesse o príncipe encantado do século XXI. Bom, toda a trama, de acordo com o documentário, não nos deixa qualquer sombra de dúvida de que o objetivo desta pessoa sempre foi obter vantagens financeiras, os mesmos requisitos que no Brasil a gente vê no estelionato previsto no Código Penal, que é a obtenção de vantagem, de causar o prejuízo no outro, o uso de meios, de artimanhas, né, e de enganar ou levar a erro. Mas de que maneira? Pela forma sentimental. É abusar, né, que nós temos hoje, recentemente, esse termo, em que pese, eu acho que a atitude, ela sempre existiu, porque o estelionato, enquanto direito penal, ele existe a previsão há muitos anos, né, com pena de reclusão de 4 a 8 anos, mas na vida amorosa, utilizando situações emocionais, passou-se a agravar muito mais quando nós passamos a ter plataformas que unem pessoas de locais diferentes, porque isso facilita com que essas pessoas possam abordar as outras sem o risco de serem reconhecidas rapidamente. Então, a partir do momento que nós passamos a ter plataformas digitais que aproximam pessoas, principalmente com o fim de relacionar-se amorosamente, nós também passamos a ter um estelionato sentimental. No campo dos relacionamentos, não deixa de ter quase que o mesmo conceito jurídico que se tem no direito penal, que é a má-fé, não é? Ou seja, com o objetivo de utilizar do afeto alheio, mas com o objetivo de obter vantagens pessoais. Então, com isso, essa pessoa, ela engana, manipula o que a fragilidade da outra e, obviamente, mediante uma pesquisa, ele procura saber quais são as fraquezas, né? Vai conversando, vai descobrindo se a pessoa é viúva ou já teve vários relacionamentos, enfim. Toda essa questão ela foi trazida por uma
vítima de Brasília, que num processo iniciou a discussão onde ela teve um relacionamento com uma pessoa que prometia-lhe casamento e, no entanto, depois de tirar-lhe mais de 100 mil, voltou para a ex-mulher. E ela, então, distribuiu essa ação, e foi quando começamos a ter esse termo, né? Ou seja, não é um simples mimo, não é simplesmente você pedir um empréstimo, mas, na realidade, a vítima ela é praticamente convencida da necessidade de transferir alguma quantia para outra, ela é pressionada. Esse tipo de manipulador, ele compreende o momento certo de fazer as suas investidas, de maneira que ele realmente obtenha. No caso do documentário, sempre ele tinha uma situação diferente, porque ele pegava o dinheiro de uma vítima, ele sempre tinha duas vítimas ao mesmo tempo, onde ele utilizava o dinheiro dessas vítimas aplicando golpe na terceira e na quarta vítima. Então, ele meio que retroalimentava esse seu processo de má-fé dessa forma. E isso tem consequências no Brasil um pouco diferentes, talvez, do que a frustração do que aconteceu lá. Nós temos uma previsão maior de pena pelo estelionato, e também temos o direito à indenização por danos materiais, que é o ressarcimento de todo o dano causado, né, que a pessoa repassou, e até com algumas decisões já no Brasil, como no Rio Grande do Sul, recentemente, de danos psicológicos, né, que é o dano moral. Então, no Brasil, nós temos um comportamento hoje em que boa parte dos nossos tribunais vem na realidade, aceitando a tese do estelionato sentimental. Ele é algo presente na nossa sociedade, ele deve ser combatido, e mais, o que chamamos a atenção é que, ainda que, neste caso, as plataformas de relacionamento tenham abolido esta pessoa dos seus, até porque veio a público, é importante que, com a evolução dos tempos, essas plataformas elas se tornem realmente mais confiáveis, porque muitas destas vítimas elas acabam acreditando, e isso que as plataformas, na realidade, quando nos aceitam, chequem quem realmente nós somos ou que realmente estamos ali. Ou seja, é como se, ao encontrar alguém do outro lado, eu pudesse ter a certeza que é confiável ela estar lá, porque é uma plataforma confiável, está na internet, estar ali, é uma empresa conhecida mundialmente. Então, se eu estou no Instagram, se eu estou no Tinder, ou se eu estou no Facebook, é porque essas empresas de renome têm o cuidado de ter a certeza que eu sou eu. E nós sabemos que, na realidade, é extremamente fácil você criar um perfil falso em qualquer plataforma existente hoje. Então, provavelmente, esse tipo de problemática no futuro também possa cobrar que as plataformas também tomem as suas providências, não só depois que o problema acontece e vem a público, né? Abolindo aquela pessoa de lá pelo mau uso, mas que haja, de alguma maneira, no futuro, uma forma de identificação para que isso não aconteça, e aí nós podemos, então, ter um pouco mais de segurança. Então, essas eram as primeiras considerações. Eu espero que quem não tenha assistido, assista e possa perceber, dentro daquilo que nós vamos falar, da evolução jurisprudencial do nosso país. Eu acho que nisso o nosso país ele está de parabéns,
por reconhecer o estelionato sentimental como um instituto hoje, né, que a gente pode falar que é um instituto, e que tem, não existe uma previsão na lei estelionato, mas nós buscamos lá no direito penal, né, vários dos requisitos, aliado, sim, ao que nós já temos no direito civil, né, na responsabilidade civil, para que possamos, então, devolver, né, a essas vítimas um pouco da dignidade, mas não podemos esquecer que a gente precisa conversar muito sobre esse tema, principalmente com o contraponto na área de psicanálise, que a doutora Adriana fará com muita propriedade, porque nós precisamos, sim, aliar o direito das famílias, aliar a questão da tecnologia envolvendo, né, essas questões, mas o ponto de vista psicológico, ele é importante porque as pessoas, elas tendem a confiar, né, e as outras a retirar da boa-fé de terceiro, tanto estrago, porque o estrago material é o menor deles. O estrago psicológico feito nesse caso, ele é muito maior, de uma promessa de um casamento, de uma pessoa que nunca existiu e eu amei. Imagine amar, marcar casamento, planejar ter filhos, assinar documentos com uma pessoa que nunca existiu. É algo assim que parece ser fácil, mas poderia ter detectado. Não, só quem já passou é que sabe, e nós precisamos trabalhar isso com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e com as pessoas que ainda têm pouca afinidade com o mundo virtual. É o que eu tenho a colocar. Muito obrigada pela oportunidade, doutora Patrícia e demais colegas. Doutora Ana Ricarte, quando fala, a gente imagina as dificuldades que se tem, né? Será que, e aí eu vou lançar aqui para os nossos especialistas, né? A via digital acaba por fazer com que esse tipo de estelionato emocional ganhe uma via mais contundente, né? Porque as pessoas acabam criando perfis falsos, criando toda uma narrativa falsa que se pode buscar, normalmente se busca hoje, através da internet, alguns certificados sobre a pessoa. E se a pessoa cria perfis falsos, ele cria toda uma narrativa de perfis falsos, né? E aí vai se buscar o certificado pela via digital, e esses certificados são positivos, ou seja, é sim aquela pessoa, na verdade, está escondida através de um perfil falso, né? É porque o estelionato emocional, ele sempre existiu, né? Mas hoje, pela a via digital, acaba que deu um gás, né, a esse tipo de atividades, né? Então, gostaria aqui de colocar essa questão, ou seja, a via digital acabou por aumentar essa possibilidade, aumenta o número de casos de estelionato emocional? Bom, foi só um lançamento aqui, eu sei que vocês vão abordar esse tema. Agora é o doutor Hélio? Doutora Não, Adriana. agora sou eu, conforme nós fizemos um roteiro, até para tornar mais fácil a nossa compreensão. Então, boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, é um prazer. Esse tema é extremamente interessante, porque, apesar dele não ser novo, o estelionato sentimental é algo muito antigo, acontece desde sempre, é algo que, como a doutora acabou de colocar, né, a internet trouxe isso de uma forma mais rápida, acontecendo a todo instante, a todo momento. Nós recebemos uma chuva de informações. As pessoas na internet muitas são muito felizes, muito bonitas, muito bem-sucedidas, né? Ninguém quer postar, né, momentos ruins, as pessoas querem postar os melhores, então isso causa um certo êxtase, as pessoas gostam de ver. Mas o que traz desse tema de interessante nesse momento? Muitas mulheres, eu gostaria de enfatizar aqui, muitas mulheres me perguntaram
Mas essas vítimas não provocaram isso? Essas vítimas, né, elas caíram mesmo no golpe ou elas queriam enriquecer e dar um golpe? Essa foi a maior de todas as questões. Então, o que a gente vê, e eu vou lá para o final do documentário, quem não assistiu, vou dar um pouco de spoiler aqui, porque não tem como não comentar, quando as vítimas começam a denunciar e as críticas que elas, o bombardeio de críticas que elas começam a receber de outras mulheres. Ah, você mereceu. Isso extremamente doído, né? Revitimizar, voltar ali novamente, porque doeu, você é culpado de tudo que aconteceu. Então, prestando atenção sobre isso, eu gostaria de trazer 3 aspectos, né? Tanto do nosso golpista e analisar um pouquinho o perfil dele. É óbvio que pelo documentário não dá para a gente falar exatamente se ele é um psicopata ou outras características, né, que a gente desconhece, mas o documentário traz coisas muito interessantes para essa análise. Um pouquinho das características dessas vítimas que aparecem no documentário, porque são muitas vítimas, mas elas não aparecem. Porque quando ele já estava dando golpe nessas vítimas, ele já havia sido condenado anteriormente. Quer dizer, ele era um profissional nesse aspecto e ele sabia exatamente o que fazer, né? E falar um pouquinho por que as pessoas entram nesse tipo de golpe, porque é tão fácil. Então, a primeira análise que eu vou fazer aqui, o primeiro ponto é: quem é o golpista? Uma pessoa extremamente inteligente, né? Ardiloso e que não há empatia nenhuma. O objetivo dele era sempre alcançar ali aquele golpe, o dinheiro. Então, se vocês perceberem, durante o documentário, ele cria um perfil, ele sabe tudo sobre diamante, sobre a indústria, sobre lapidação, o tipo. Então, olha o quanto ele tem que estudar, ele tem que viver esse personagem, ele tem que ter o conhecimento como se ele fosse, como a doutora Ana colocou aqui, ele tinha que alimentar aqueles hábitos extremamente extravagantes, né, que ele tinha de voos, de jatinhos, de festas, da comida, de entrar no restaurante e falar, eu quero o cardápio todo, né? Para ele alimentar isso, ele cria uma sensação, claro, nas vítimas, uma expectativa nas vítimas, uma ilusão nas vítimas, extremamente real. Em nenhum momento, nada do que ele passa para as vítimas era apenas falácias. Ele vai e leva a primeira vítima para viajar de jatinho. E ela, naquela expectativa, naquela ilusão, naquela expectativa de um grande amor, do príncipe encantado, o que ela faz? Ela vai e as amigas dizem para ela, mas como assim? Como que você vai viajar no jato? Mande notícias, você não sabe nem quem é ele. Mas ela olha um perfil na internet e ela analisa aquele perfil na internet, ela clica um dedinho no Google e ela vai lá e pesquisa, é filho de quem? Né? Filho do maior... Então, isso traz para as pessoas uma certa confiabilidade do qual a internet não tem, porque como vocês já colocaram aqui, eu posso criar um perfil, eu posso criar uma falsa notícia e alimentar a rede. Isso numa pesquisa vai aparecer. Mas qual a veracidade disso? Então, essas perguntas. Então, voltando um pouquinho ao perfil dele, vocês percebem o quanto ele é inteligente, né? É um traço, inclusive, do psicopata. Não estou dizendo que ele é, até porque nós não poderíamos traçar assim, mas ele tem perfil durante todo o documentário muito interessante. Ele não tem empatia nenhuma pelas vítimas. Quando ele é contrariado, e aí foi o máximo para mim no final, em que coloca no documentário, quando a última vítima vende as roupas dele, como ele se torna agressivo. Como as falas vão se tornando agressivas, como ele começa, né, quase uma birra com elas, né, as mensagens começam como se ele não estivesse aguentando aquilo, porque ele não se preocupa em estar sendo descoberto. Em nenhum momento ele vive o personagem, eu estou no albergue, então ele começa a colocar aquele desespero, e quando contrariado, ele fica feroz, ele fica violento. Então, a gente percebe que ele, sim, tem traços de uma pessoa realmente que tem uma psicopatia, né? Ele comete os crimes ali... Por exemplo, no documentário, ele coloca 3 vítimas ao mesmo tempo, as mensagens eram as mesmas, ele só mudava o nome. Era a mesma mensagem de amor, era o mesmo terrorismo que ele usou. Perceba o quanto ele envolveu os comparsas dele, apesar do documentário não trazer quem são esses comparsas, porque ele entra, qual é a fala desses comparsas. É óbvio que eles devem ter sido envolvidos e seduzidos também, não na ingenuidade, eles sabiam
que estavam cometendo atos, né, delituosos, aparece ali a mãe da filha, comparsa também, pactuando ali. Mas você tem que seduzir, você tem que atrair, você tem que ser envolvente para trazer. Em nenhum momento ele usa de mecanismos diferentes com nenhuma das vítimas, são as mesmas. Quando elas juntam as falas e falam assim, mas ele mandou a mesma coisa para mim, no mesmo tempo. Ah, ele estava nessa cidade, então por isso que ele veio me ver, porque ele estava aqui vendo ela também. Então você percebe que ele não tinha momento nenhum medo de ser descoberto. Ele tinha tanta certeza que ele não seria descoberto, porque ele tinha certeza de que as vítimas que ele tinha ali em mãos, elas cairiam, e aí vem a questão da vítima, né, que nós vamos entrar no segundo aspecto. Essas mulheres, elas não são mulheres que caíram no golpe porque elas são ingênuas, não, elas eram mulheres bonitas, inteligentes, né, que viajavam, que conheciam a rede social, elas sabiam manusear, algumas delas já tinham dado match em vários ali, elas ficavam estudando ali quem eram os perfis que elas gostavam, que elas gostariam de ter um encontro, então percebam que elas não eram ingênuas. Porém, se nós analisarmos, há toda aquela questão do príncipe encantado, né? Há sim esse mito, essa coisa quase Disney, aquele filme maravilhoso de que você tem que encontrar um príncipe encantado, obrigatoriamente, né? Então aquela ilusão que elas ainda tinham dentro da internet de buscar aquele príncipe encantado, o que ele vendia? Ele era mais do que um príncipe encantado, né, galanteador. Ele prometia o que as mulheres também têm por culturalmente certa necessidade, né, construir a sua família, cuidar delas. Claro, o poder aquisitivo encantou naquele momento, claro que sim, há todo aquele impacto daquela fantasia. Me levou para viajar num jatinho na primeira noite, né, na primeira vez que nos conhecemos. Tem esse impacto? Tem esse impacto, mas não é isso o ponto crucial que elas colocam ali. Se vocês observarem bem no impacto, algumas falas, ele me prometeu casar e ter filhos. Nós iríamos construir uma família. Estávamos procurando uma casa para viver juntos. As três. Então, vocês percebam o perfil de mulheres que buscam uma companhia. Sim, existe uma necessidade de ter uma companhia, da busca dessa companhia, de ter alguém ao seu lado, de continuar a sua vida, de compartilhar os seus sentimentos, e ele trabalha tudo isso. Várias mensagens ele vai trabalhando. Se vocês analisarem, as três tinham a mesma mensagem, perfis. Eram mulheres bonitas, muito bonitas, poderiam ter encontrado pessoas, né, saindo na noite, de outras formas, e elas não caíram, nós podemos dizer assim, caíram num golpe porque foram interesseiras, jamais. Se vocês analisarem ali, existe uma coisa chamada sentimento, por isso que é um estelionato sentimental. Porque quando envolve a emoção e o sentimento, nenhuma pessoa fica questionando, peraí, ele me pediu dinheiro, então eu vou primeiro perguntar, será que eu vou... Não, porque pode ser um golpe. Nós estamos falando de sentimento. Sentimento gera algo que se chama confiança. Então, essa linha e essa conexão que se dá entre duas pessoas, isso pode ser na amizade, na sociedade, né, no casamento, ali é no relacionamento. Então, esse sentimento, essa confiabilidade, esse laço de confiabilidade fazia com que elas sentissem extremamente seguras que elas emprestariam aquele dinheiro, que elas colocariam o dinheiro e elas receberiam. Isso é novidade? Não. Isso não é nenhuma novidade. É claro que o golpista do Tinder, ele traz à tona a questão das redes sociais envolvidas aqui, né, que facilitam com que isso seja muito mais fácil de acontecer, numa celeridade, e que qualquer pessoa que queira dar o golpe, ela possa fazer em vários lugares diferentes. Então, não vamos falar da Europa, vamos falar de Brasil. Poderia estar acontecendo em vários estados diferentes, né? Dentro da nossa dimensão. Por quê? Porque ele poderia estar numa rede social, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, naquele momento, qualquer pessoa tem acesso, né? Se nós falássemos em tempos em que eu não utilizaria a rede social, ele poderia ser o mesmo golpista sentimental, em que numa cidade ele poderia ter 3 namoradas ao mesmo tempo, em bairros diferentes, né? Isso não é muito distante do que acontece. Existem relacionamentos em que a mulher, ao final, ou o homem, ao final, vai descobrir que a pessoa com a qual ele se relacionava
tinha outra pessoa ao mesmo tempo, né? Casamentos, união estável, namoro, prometia, como a doutora Lúcia colocou aqui, prometia mundos e fundos, como dizia antigamente, né? Casar, roupa lavada, né? E tudo mais. Então, o que nós percebemos é que o golpista, sim, tem um traço que falta total empatia, ele não sente nada em dar o golpe nessas mulheres, ele gasta o dinheiro de uma maneira tão desmedida, assim, você vê que ele não dava o golpe para ele enriquecer e parar com os golpes, ele vivia uma vida de esbanjamento e de luxo a todo tempo, numa segurança de que isso ia continuar acontecendo, né? Olha a dimensão do traço que ele tem. E as vítimas também não são pessoas culpadas do que aconteceram. Por quê? Porque existe toda uma construção por trás dessas mulheres. Algumas falas delas são muito interessantes. Eu coloco no meu perfil, elas contando, as viagens que eu gosto de fazer, ou seja, o golpista percebe o que ela gosta, do que ela gosta, né? Coloca a minha família, então ele constrói ali um ambiente, sabendo exatamente como lidar. Percebam que quando ele coloca essas mulheres numa situação de medo, elas cedem. Ele vai morrer, estão perseguindo. Elas nem sabem se isso é verdade ou não, mas elas têm certeza que está acontecendo. Elas recebem uma foto em que realmente ele está sendo ameaçado. Houve um atentado. E elas recebem isso. Como comprovar se isso é verdade ou não? Então, é muito difícil. E aí vem a vergonha. Como denunciar? Porque o que vai acontecer ao final? Outras mulheres, e o pior é que a maioria das pessoas que fizeram o comentário ou que me questionaram também eram mulheres. Outras mulheres sempre fazem aquele julgamento. Ah, mas caiu nesse golpe, essa história é velha. Aí nós voltamos ao terceiro aspecto que eu coloco aqui. Nós estamos falando de sentimento. Então, envolve realmente, né? Principalmente aquele sentimento do início, que tem a empolgação, é contagiante, as coisas que a outra pessoa fala, né? A pessoa enaltece, meu Deus, aquela pessoa, olha com quem eu estou saindo. Então, depois começam a vir as desilusões, mas com o tempo. Ele nem deixa com que isso aconteça, né? Depois que ele começa a receber o dinheiro, perceba como ele vai fazendo um distanciamento, depois ele vai criando o quê? O medo. Ó, se você falar alguma coisa, então ele vai criando também um mecanismo de se proteger para que elas não denunciem. Isso não é muito enfatizado no documentário, mas se vocês perceberem bem, né, a última vítima, sensacional o golpe que ela dá nele, né, mas as outras duas vítimas, elas nutriam muito medo dele, porque ele já tinha construído essa sensação do medo, e o medo que elas sentiam é real, não é uma fantasia que elas criaram. Por quê? Porque ele fazia realmente a chantagem. A partir do momento que elas recebiam o golpe, que elas sabiam a dimensão onde elas tinham entrado, percebendo o que tinha acontecido, muitas não queriam perder ele. Elas ainda falam, mas eu gosto dele. É ruim porque eu tenho um sentimento que eu ainda gostaria de estar com ele. Percebo quanto sentimento há nisso. Mesmo sabendo que elas estavam sendo enganadas, elas comentam, mas eu gosto dele. É horrível ver isso porque eu gosto dele. Existia sentimento. Então, esses três aspectos são muito importantes de serem avaliados. Até porque mulheres ou homens que passam por isso, né? As pessoas que passam por esse tipo de relacionamento, elas precisam denunciar. As pessoas têm que entender que se elas derem um golpe sentimental em outra, existe sim uma punição. Porque é muito comum a pessoa se relacionar e começar a pedir celular, paga minha conta, e assim vai, até deixar até sugar tudo que aquela pessoa tem. E a vergonha de fazer a denúncia? Porque às vezes não houve ali a promessa. Mas aí você vai começar a ler promessas de noivado, de casamento, você é a mulher da minha vida, você é o homem da minha vida, né? Porque o filme fala de um golpista, um homem com várias mulheres, mas o inverso também pode acontecer. Pode não, acontece. É que nós não estamos aqui comentando, mas se nós olharmos casos reais, talvez o doutor Hélio traga aqui, né? E nos casos reais, é muito comum que aconteça. Nós estamos falando de pessoas, de relacionamento, em que pode acontecer sim, por quê? Porque, mais uma vez, eu vou voltar aqui ao final. Existe um sentimento e que gera aquilo que nós temos dentro de uma relação amorosa, confiança.
Então, eu gostaria de deixar isso para todos vocês, para que mulheres e homens entendam que sim, precisamos denunciar, precisamos buscar, né, trazer esse assunto à tona, precisamos conversar com os nossos adolescentes que a rede social não traz só verdades. O que está por trás dessa rede social? O que está por trás desses aplicativos? Inclusive, os aplicativos vêm mudando muito a forma, as pessoas, para se cadastrar em alguns, é checado, né? É conferido as suas credenciais. Por quê? A pergunta que se faz, qual é a responsabilidade desses aplicativos? Porque a pessoa entra ali naquele aplicativo, ela vê toda a foto, ela vê uma construção de perfil. Bom, então, né, qual é a confiabilidade? Eu já tenho que entrar no aplicativo desconfiando? Isso é muito complicado, né? Checando, fazendo averiguação. Então, existem aplicativos em que já existe essa possibilidade do aplicativo já ter feito certas checagens ou requisitos que, para você participar desse aplicativo, você tem que fazer algumas comprovações. Mas vocês trouxeram aqui também outra questão, mas é muito fácil fraudar. Então, mais uma vez, é muito complicado. E tudo que envolve sentimento, envolve emoção, envolve aquilo que a gente aprende na infância, né? O viver juntos para sempre, felizes para sempre, o príncipe encantado, tudo isso envolve uma construção na nossa formação como pessoa. Então, é muito difícil julgar. Então, aqui, eu gostaria de deixar, finalizando, né, para dar continuidade à nossa live, que as pessoas devem, sim, denunciar. E não se sentirem envergonhadas do que acontece, porque isso acontece muito, e a pessoa que comete o crime é que é uma criminosa, é um estelionatário, não a vítima, que é uma interesseira, que é culpada, que é ingênua. Então, as pessoas têm que entender isso, tá? Isso acontece muito e as pessoas têm que começar a falar mais sobre isso, até para que a gente possa legislar sobre isso, para que a gente possa ter lei mais dura sobre isso e que as pessoas possam, sim, ter mais confiabilidade nos seus relacionamentos. É claro que isso é muito difícil, né? Envolve sentimento, mas era esse o recado e o comentário que eu gostaria de fazer sobre os perfis, né? Do nosso golpista e das vítimas na nossa live de hoje. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, doutora Adriana. Anotei aqui algumas coisas. Depois gostaria que a doutora, ao final, pudesse tirar uma dúvida, que é minha, pode ser também de quem está nos assistindo. Qual é a principal característica de um psicopata? É a falta da empatia? Porque há uma diferença, há uma ligeira diferença entre o estelionatário, né, e o estelionatário emocional ou sentimental, né? Ou seja, tem um diferencial. Esse diferencial seria a falta da empatia, porque a gente tem um relacionamento, né? E é um relacionamento diferido no tempo, ou seja, tem um tempo de relacionamento, né? Então, deixa essa pergunta aí, a doutora, por favor, anote para depois nos colocar. E lembrando que nós tivemos agora há pouco tempo acredito eu que o doutor Hélio também possa falar sobre isso, sobre um jogador italiano, né, que teve um relacionamento, acreditou que tinha um relacionamento, né, por 15 anos com uma modelo brasileira. Tá? E esse relacionamento, né, acabou rendendo uma questão de 700 mil euros, né? 700 mil euros foi o golpe. Ele achou que estivesse ajudando a namorada e, enfim, não estava. Então, enfim, vou deixar aqui o próximo, o doutor Hélio. Então, vou deixar a palavra com o doutor Hélio para eu não adiantar aqui. Tá? Já estamos no adiantar do nosso horário aqui. Doutor Hélio, por favor. Bom, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Agradeço a oportunidade de participar desse rico debate e também de participar dessa extraordinária comissão que é o IBDFANTEC. A mesma percepção, eu fiz o balanço assim da cabeça quando a doutora Adriana falou que mulheres vieram falar sobre a questão que aquelas mulheres foram bobas, tinham caído. Eu não estava concordando que as mulheres eram bobas, não, tá, gente? É porque mulheres também me falaram quando eu fiz a publicação, né, eu fiz algumas publicações sobre o golpista do Tinder e também veio essa percepção. Quem tinha um pouco mais de intimidade vê essa percepção. E, assim, eu acredito que é normal, porque é essa percepção que nos traz no início, né?
mas é muito difícil você poder... aliás, é muito fácil você falar sobre o que está acontecendo com o outro. Mas muitas vezes, se acontecer com você, vai acontecer do mesmo jeito, porque é muito fácil a gente estar de fora fazendo uma análise, né? Então, assim, interessante essa situação aí, e isso acaba que inibe as vítimas de chegarem a denunciar, por causa dessa questão e desse preconceito que a doutora Adriana abordou, que a gente vê também no documentário. E eu gostaria de trazer como primeiro ponto, né, algumas coisas que eu trago, alguns filmes, documentários e séries como Privacidade Hackeada, o próprio golpista do Tinder, O Dilema das Redes, Inventando Ana, Ctrl Z. O que é que tem em comum disso tudo? A demonstração de que o mundo digital se confunde com o mundo físico atualmente. A gente não sabe onde um termina e o outro começa. Então, aí, nessa situação, a gente acaba, muitas vezes, se expondo um pouco demais e praticamente é impossível não se expor hoje em dia. Mas você se expôs. É impossível não se expor. Se a gente estivesse no auditório aqui com umas 500 pessoas aqui, eu pedisse para levantar a mão. Quem não tem rede social, poucas pessoas levantariam. Se eu pedisse ainda quem não tem WhatsApp, menos ainda. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem uma rede social, mas no próprio WhatsApp você tem como botar no story ali do WhatsApp uma foto, e você vai com, muitas vezes, mas mesmo assim é muito raro uma pessoa que não tem Facebook, um Instagram, uma outra rede social similar. E acaba que, como a doutora Ana Carte trouxe também, que essas redes sociais, as pessoas, nós também, vamos puxar para a gente acaba conferindo uma credibilidade muito grande nelas. E a gente vê as vítimas ali, você fala no Tinder, aí foi conferir no Instagram, como se aquilo que está no Instagram fosse a verdade absoluta. E muitas vezes nós construímos amizades, relacionamentos amorosos ou de outro cunho, virtualmente, e nós tratamos aqueles relacionamentos como se fossem pessoas que nós conhecêssemos desde a infância. E também a doutora Ana trouxe a facilidade muito grande que é como o documentário trouxe, de você montar um perfil ali agradável às potenciais vítimas, numa vida glamurosa, de riqueza, se mostrando como um Dom Juan, uma pessoa encantadora. Então, ele tinha um perfil, um script que agradava aquelas vítimas. E aí, aquilo ali ele fazia, eu diria que é como o que a gente estuda, um funil de vendas, né? Ele fazia um script ali de vendas. O que ele estava vendendo? Ele estava vendendo aquele sonho lá de conto de fadas, ou hoje em dia de contos de Facebook, né? Então, assim, e trazendo o que a doutora Patrícia abordou aí, realmente, o que a gente nota e que o documentário evidencia muito, um dos pontos que ele evidencia o estelionato já existia, o estelionato emocional também, mas as redes sociais acabaram que trazendo 2 pontos, aumentaram a abrangência, porque a pessoa daqui, ela pode cometer um estelionato com uma pessoa de outro país, inclusive, de outro estado, de longe, aumentou a abrangência e aumentou também as chances de êxito. Por quê? Quando você está só falando, só ali dizendo que você é rico, que você é aquilo, que você é aquilo outro, é uma coisa, é lábia. Mas quando você vai lá na rede social e você vê aquela riqueza, quando você busca no Google e vê que a pessoa faz parte daquela família, porque ele utilizou ali artifícios para induzir a esse erro, aí fica um pouco mais fácil de você ter êxito nesse pleito seu de golpe. E outro detalhe também é que a gente vê, que eu falo que evidencia muito, muito o documentário, até uma colega minha que gosta muito da parte criminal aí, falou, ficou bem claro a dificuldade que se tem para se provar e para se punir. E realmente a internet, a rede social, traz esse benefício para o golpista. Então, mais uma vantagem dele dar um golpe numa pessoa lá do outro estado do que ele deve dar da pessoa da sua cidade, porque dificulta mais ali. E aí vem a situação. Quando a gente tem esses golpes, você tem, normalmente, como as doutoras já apontou no início, a doutora Ana ali, você tem normalmente 2 danos. Um dano material, que foi o dinheiro pago, os presentes dados, e você tem um dano emocional, um dano moral ali, que você pode pleitear. Só que aí, veja bem,
nessa seara toda, a gente não pode levar meros argumentos, como nós aqui, todos aqui que estamos debatendo somos advogados, sabemos que não podemos levar só argumentos para a nossa petição ou para o judiciário. Esses argumentos têm de estar sedimentados em provas. E aí a gente começa a ter algumas dificuldades e algumas cautelas necessárias que eu gostaria de pontuar. De repente, talvez até a questão financeira de algum ponto que você pagou algo, fez transferência, isso aí é mais fácil de se comprovar por extratos bancários, por algumas outras situações. Mas que aquilo foi um estelionato emocional, aí já é um grau um pouco maior. E que muitas vezes isso daí vai estar o quê? Nas conversas de WhatsApp, nas conversas nas redes sociais. E eu acredito que nesse ponto aí seria muito interessante, as pessoas terem muito uma cultura de print. E o print ele não traz uma segurança muito grande para uma prova. E aí eu traria aí uma necessidade, no meu ponto de vista, eu gosto muito de trabalhar com ata notarial, que tem a previsão aí no 384 do CPC, que você traz a fé pública do tabelião naquele documento, que mostra que realmente aquilo estava lá. E outro detalhe, evita de repente, essa pessoa apagar aquela rede social dela depois e dificultar a checagem de que aquilo ali realmente estava lá. Então, é um ponto que eu trago como um ponto interessante para a questão da produção de prova. Outra questão de se discutir, que muitas vezes você tem conversas via telefone, muitas vezes, e hoje há aplicativos de gravar essas conversas. E aí já há um posicionamento jurisprudencial no sentido que essa gravação é admissível. Então, também eu acho que essa gravação, eu tomaria a cautela de transcrevê-la numa ata notarial, mostrando o teor da gravação, mostrando a origem da gravação. E aí você conferiria uma legitimidade um pouco maior. E também, assim, só para não me alongar muito mais, você teria algumas situações até, porque nós teríamos 3 situações quando nós falamos de conversa telefônica. Uma é a gravação telefônica, que um dos interlocutores grava. Você tem a escuta, que um terceiro grava com a ciência de um interlocutor, por exemplo, um detetive particular, né, gravando, fazendo aquela escuta. E você teria a interceptação telefônica. A interceptação e a escuta são tidas ainda como provas ilícitas e que dependeriam de uma autorização judicial. Mas, se por acaso houver essa prova e há possibilidades que já está sendo aceito a utilização dessa prova, desde que o juiz analise, no caso, os valores morais e jurídicos envolvidos. É aquela questão do choque entre as normas, que nós estamos falando ali do direito à intimidade, que tem previsão constitucional, mas muitas vezes, nesse caso, principalmente quando nós levamos para a seara dos danos morais. Nós estamos tratando do quê? Da dignidade da pessoa humana. Nós estamos tratando de um bem muito maior do que meramente um bem patrimonial. Então, há uma possibilidade de... existem 3 correntes. Uma corrente intermediária, ela trata nessa possibilidade de fazer essa valoração. Claro que não é interessante nós termos só essa prova, é interessante nós buscarmos outras provas, porque nem sempre o magistrado vai aceitar essa prova ilícita provinda da interceptação telefônica ou da escuta telefônica. Então, assim, não vou me alongar mais, vou devolver a palavra. Espero que o pouco que eu falei aí foi interessante. É essencial que as pessoas, quando veem isso, que elas juntem essas provas, façam como a última, né? Lá, né? Ela ainda continuou mantendo ali a conversa com ele, mas juntou provas. Obrigado por todos me ouvirem. Espero que eu não tenha me alongado muito na fala. Muito interessante, doutor Hélio, porque traz uma questão não só de direito material, mas também de direito processual. A sua fala trouxe uma questão muito importante, tá? Que é a validade da prova. Então, a questão de nós trabalharmos com a ata notarial,
é uma solução bastante interessante para que essas provas possam ser utilizadas como provas dentro de um processo judicial. E aí eu também vou lembrar que existe o Marco Civil da Internet, né, que eu acho que talvez, acredito eu, que a doutora Rosália possa abordar isso, né? Existe o Marco Civil da Internet, que permite, inclusive, através de uma ordem judicial, né, que se busque, que se rastreie da onde vem aquela comunicação, né, através do IP, você consegue identificar. Então, hoje é muito difícil estar anônimo nas redes. Embora as pessoas pensem que eles estão escondidos através de um perfil, a minha indicação sempre também é de buscar as delegacias especializadas na sua cidade, se tiver delegacia especializada. Se não, vai para uma delegacia comum e ali vai se fazer um encaminhamento, porque existem, no caso das delegacias especializadas, né, todo um aparato para utilizar esses meios eletrônicos para retirar esse quê de anônimo, né? Porque hoje muito difícil, a não ser que seja um hacker muito bem estruturado, né, e estudado para que consiga ser totalmente anônimo nas redes. Eu fiz outras questões aqui também para colocar, mas a gente pode se colocar ao final. Doutora Rosália, queremos te ouvir. Boa noite. Boa noite, minha presidente Patrícia, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todas as pessoas presentes. Eu vou começar pela sua indagação do Marco Civil da Internet. Realmente você tem que ter esse lastro. Isso não é simples no Brasil de hoje, no Brasil continental, existe essa possibilidade. Existe também a questão de você ter a Lei Geral de Proteção de Dados, em que, em algum momento, esses aplicativos também terão responsabilização de como é que eles estão fazendo essa intermediação de pessoas, se elas são reais ou não. Isso está ficando cada dia mais atento, e isso deve melhorar essa verificação. Contudo, eu acho que o Brasil ainda carece muito de você conseguir viabilizar uma indenização por danos morais. Nós já evoluímos muito, já temos decisões nesse sentido, mas o custo emocional para a vítima também é grandioso. Então, eu fazendo as minhas pesquisas aqui, eu destaquei 3 decisões do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, uma do ano passado, em que se fala estelionato sentimental. O estelionato é uma apropriação do direito penal, mas que cabe profundamente aqui nessas questões de danos da personalidade, porque você tem um abalo muito grande. Então, o estelionatário já está mais próximo do que as pessoas conhecem como golpista. Então, é aquele que passa o golpe, é aquele que já está com a malandragem na mente, ele já está querendo levar vantagem de alguma forma. Sentimental é o dado que eles têm usado nas decisões. Entretanto, eu acho que ele é emocional, ele é ainda maior. Eu, para mim, gosto mais do estelionato emocional, porque ele tem outras vertentes além do sentimental de afetos. Você pode abranger mais. Com relação às decisões, uma delas diz assim que era mero desencanto e mágoa. Então, ela não entrou em detalhes disso. Vejam que sempre falar de coisas fora do patrimonial fica sempre mais preocupante de quem é que vai fazer essa análise, quais provas, quais assuntos você vai conseguir tratar ainda numa matéria recente. Você também tem uma outra decisão aqui de fevereiro de 2022, em que o tribunal entendeu que a parte não teve
o cuidado suficiente para entrar no relacionamento e emprestar dinheiro. Então, a vítima foi revitimizada. E nós temos aí uma decisão da semana passada, em que, além do dano patrimonial de R$40 mil, foi dado R$15 mil de danos morais para essa pessoa que efetivamente teve um relacionamento e depois que fez um monte de dívidas, o parceiro foi embora. E aquelas situações que a gente pode dizer é novidade? Não, são as formas e os mecanismos de aplicação do golpe que são novos, que existem golpes emocionais desde que o mundo é mundo. O estelionatário está ali dentro da realidade do cotidiano das pessoas. O que aconteceu agora com o ambiente tecnológico? Isso ampliou, potencializou e ficou mais difícil de você ter o cara a cara. Antes você sabia quem que era a pessoa que tinha dado o golpe. A pessoa podia ter mudado o nome, ter mudado a cor do cabelo, qualquer coisa do gênero, mas era uma pessoa concreta. Hoje você não sabe quem é. Aquele caso do jogador de vôlei era uma quadrilha, não era uma pessoa, eram várias pessoas que se faziam passar pela modelo brasileira. Esse golpista do Tinder é uma pessoa que colocou vários nomes, mas não é só o milionário. Como os colegas, eu também tive feedback de retorno das pessoas desses casos, e um deles eu achei bastante interessante para trazer aqui, que foi de uma diarista que estava recebendo contatos de namoro, e era um gringo, mas um gringo que falava português super bem, e aí a colega dela começou a questionar, será que ele falava tão bem assim, português como? E aí começou a trazer a ideia para ela que realmente aquela pessoa não era o que ele estava dizendo. E ela, por muito pouco, não mandou o dinheiro. Agora, quem é o perfil desta pessoa que cai no golpe? É uma pessoa carente, na maior parte das vezes. Quais pessoas vulneráveis normalmente você tem num espectro? Você tem adolescentes que ainda estão no começo da vida e que se sentem menos instáveis, então eles querem aceitação e há uma facilidade nisso, inclusive não só pelas redes sociais, mas como a partir de jogos eletrônicos, você tem uma abordagem nesse aspecto, você tem uma abordagem também para a terceira idade, que tudo que está escrito na internet é verdade, então tudo que está ali é fato, então é mais fácil da pessoa cair nesse golpe. E no meio desses dois espectros, você tem um grupo muito comum, que são das mulheres. Por quê? Porque as mulheres, naturalmente, pela realidade que nós vivenciamos hoje na sociedade, a mulher ela é mais vulnerável. Ela sofre microagressões desde que ela nasceu. Ela é colocada num patamar em que ela precisa de alguém para ser feliz. Ela precisa casar, ela precisa ter um namorado, ela precisa ter uma namorada, ela precisa ter filhos, e essa instabilidade que não se trabalha gera a possibilidade desses golpistas. Esse no maior espectro. Mas você tem também as micro frustrações que vão gerando outras e vão trazendo uma dificuldade ainda maior de ter o benefício da dúvida. Será que essa pessoa realmente é quem ela está dizendo? E aí, com dados práticos, eu gostaria de lembrar algumas coisas que eu acho que pode trazer um melhor entendimento dessa questão. O abuso emocional e o abuso financeiro, ele está descrito como uma violência doméstica. Isso faz parte da Lei Maria da Penha.
Se é difícil para as mulheres conseguirem uma medida protetiva eficaz, que é, em geral, uma possibilidade real de um feminicídio, imagine para um abuso emocional. Então, qual é a nossa função aqui? A gente alertar, a gente continuar conversando para que isso se torne mais fácil, para que as mulheres possam conversar umas com as outras, que os homens comecem a alertar as mulheres que estão à sua volta dessa circunstância. E tem um material riquíssimo, fácil, de muito fácil compreensão, que você pode colaborar com quem estiver tendo um relacionamento abusivo, quer seja ele de amizade, de sentimental, afetivo, familiar e até no trabalho. É a cartilha do namoro legal do Ministério Público do Estado de São Paulo. E eu vou finalizar com as 7 dicas que eles dão aqui e que depois vocês podem procurar na internet, que é super fácil de compreensão essas dicas. A primeira delas, confie na atitude e não nas palavras. Porque palavras, cabe tudo. Você escreve o papel, aceita tudo. A atitude, você vai ter que pensar melhor. A dica 2, seu espaço é só seu. Você não deve mudar em relação ao outro. Você deve perceber até que limite você está sendo invadida. Dica 3, não existe o código da boa namorada, da boa amiga, do bom filho, da boa filha, do bom colaborador. Não existe esse código. É uma via de mão dupla. As relações de afeto e de construção precisam ter respeito de ambos os lados. E não o anular da parte contrária. Ela realmente tem que ser parceira e não contrária. Você tem a chave da sua vida, ela é só sua. Você não pode entregar a sua felicidade na mão de alguém, você deve construí-la sozinho. É fácil? Não. Busque ajuda. Busque com quem sabe escutar. Dica 5, não vá morar na Lua. Seus pés têm que estar aqui, no mundo real, e não na Lua. Dica 6, saia dessa montanha-russa de emoções. É muito comum, se algo dá errado, daqui a pouco vem uma parte de flores de agrados e de 1000 palavras, poucas ações, mas 1000 palavras, e daqui a pouco volta para tudo ficar na tragédia de novo. E finalizando, a dica 7. A dica de ouro. Desculpe. A fera não vira príncipe com o seu amor. Você não vai transformar ninguém à essência. Você tem que construir um relacionamento. Simples nunca foi, mas é possível, e busque sempre ajuda. Ajuda jurídica, sim, mas vamos tentar ver se a gente consegue que essas situações diminuam. E, minha cara presidente, devolvo-lhe a palavra para nós podermos encerrar aqui com os nossos participantes. Muito obrigada. Fantástica, doutora Rosália. Eu anotei várias coisas aqui, né? E nós estamos também, as pessoas estão conversando ali no chat, eu vou falar daqui a pouquinho sobre... importante a gente colocar a questão da ata notarial, que o professor Hélio Cicchini colocou. A ata notarial está ligada à questão da validade da prova, tá? Então, a questão da existência, da validade e da eficácia, né? Então, o fato da prova, o fato da ata notarial vai nos conceder uma validade à prova. Agora, a eficácia da prova, ela pode ainda ser, precisa ser verificada. Então, por exemplo, apresenta-se uma ata notarial de uma transcrição, por exemplo, uma transcrição de um áudio. Não impede que a pessoa interessada
requeira uma perícia, por exemplo, naqueles áudios. Tá? Então, assim, uma coisa é a validade da prova, tá? Que a ata notarial vai nos conceder isso, tá? Outra é a qualidade, ou seja, se ela pode gerar eficácia. E o que não impede, e o que não deve impedir, né, a questão da perícia. Tá? Então, que fique bem, assim, eu vi algumas pessoas participando e falando da questão da ata notarial, né? Então, ou seja, é importante a ata notarial para a validade da prova, tá? O que não impede de se fazer uma perícia. E também é importante a gente verificar em qual seara nós estamos discutindo a questão. Né? Se nós estamos vindo de uma delegacia e adentrando numa discussão penal, né? do estelionato, né? Justamente da situação econômica, né? que foi gerada, isso é uma situação. Outra é a questão da violência doméstica, que foi espetacularmente levantado, né? Realmente se tem a questão da violência doméstica também. Ou se nós estamos discutindo na seara cível o caráter indenizatório. Então, por que essas diferenças? Porque o iter processual é diferente. Né? E como nós vamos buscar esta prova e a eficácia da prova vai depender do meio que foi escolhido. Veja, lembrando que nenhuma dessas três vias que nós acabamos de colocar aqui afasta a outra, né? Então, nós podemos discutir essas questões nessas vias diferentes. Eu estou falando isso aqui porque eu estou mais ou menos que respondendo ou levantando aqui o debate para os colegas que estão agora participando do chat com a gente, né? Então, estávamos falando aqui com a Cristiane Barbosa, a Alessandra César, a Cirlei Alves, né? E o Ricardo César também, a Maiara Ferreira, e tem uma pessoa que o nome está pela sigla, que é o FLGS, né? Também pessoas que estão participando, agradeço a participação de todos vocês aqui. Então, era isso que eu queria colocar. Vou abrir rapidamente, só para algumas colocações finais aqui, que nós já estamos com 1 hora de evento, passa rápido, né? Já estamos com 1 hora de evento, já estamos estourando aqui a nossa expectativa, né, de evento. Mas eu já vou pedir para os colegas que estão nos assistindo, né, para seguir a IBD Fantech aí no nosso canal do YouTube, clica no sininho, que aí cada evento que tiver, você vai ficar sabendo do evento, né? E também coloca o like, se você gostou, por favor, coloque o like, porque isso ajuda também a divulgação do canal do YouTube da IBD Fantech. E aí, colocando o que o professor Hélio também falou, da questão da certificação das redes sociais. As redes sociais hoje servem como uma certificação de validade, né? Vale mais até do que estudos científicos, né? Não, está lá no YouTube, está lá né? Então vale mais, está lá no Facebook. Então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado com essas questões. Então é isso, vou colocar para as considerações finais. Doutora Ana, brevemente, suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a oportunidade, mas colocar que as pessoas confiam também, porque veem pessoas confiáveis na internet. Então, uma pessoa entra lá no Instagram e vê uma juíza participar do Instagram, vê uma pessoa, uma autoridade, as pessoas também entendem que ali é um ambiente de confiança, porque aquela pessoa, né, confiável, pública, está ali. Ou seja, se ele está ali, se aquelas pessoas respeitosas, autores de livros estão naquela rede, é porque ela é uma rede, é o lugar certo para a nossa confiança para o digital. Eu não frequento os lugares que são de pessoas ruins. Então, né, a gente, esse coletivo, né, essa forma de pensar, também envolve. Então, é isso que eu queria deixar, que as redes nos envolvem, sim. Nós, muitas vezes, nos pegamos confiando em perfis, porque está lá a foto do juiz, está lá uma fala. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, e que a pessoa realmente não se envergonhe de cair num golpe,
porque golpistas são realmente gênios do mal. Eles conseguem, na realidade, manipular muitas coisas. E nós estamos exatamente trabalhando para que a gente possa identificar e melhorar a legislação e poder colocar um pouco mais de freio social. Muito obrigada pela oportunidade. Ou seja, doutora Ana Ricarte, vamos cuidar de quem nós permitimos que faça parte do nosso rol de relacionamentos nas redes sociais. Né? Não é permitindo, porque muitas vezes nós estamos certificando aquela pessoa. Olha, não, a doutora Ana Ricarte está aqui no rol de amigos dessa pessoa. Né? Então, temos que cuidar melhor para aqueles OKs, né? Aquelas permissões que nós acaba que a gente concede. Né? Doutor Hélio, as suas considerações finais. Doutora, vou ser breve, mas só comentar um pouquinho sobre a ata que a senhora falou. Outra coisa importante dela é o seguinte, a gente está com uma gravação aqui no celular, amanhã ele pode dar problema, pode ser furtado e tudo mais. E a transcrição do áudio, que pode ser aferida por perícia, que a senhora bem colocou, bem pontuou, fica lá no cartório, né, à disposição também. Então, assim, é mais uma cautela também por causa disso, que a gente pode perder no próprio dispositivo, se alguma coisa, por exemplo, um áudio do WhatsApp. No mais, agradecer a todos que nos ouviram aí, agradecer às colegas aí e agradecer à doutora Patrícia e a todos os colegas do IBD Fantech. Excelente, doutor Hélio. Muito obrigada pelas suas palavras. Agora vamos ouvir a doutora Adriana. Bom, primeiro, obrigada, sempre um prazer participar, e é muito bom falar sobre esse tema. A doutora Rosália trouxe uma coisa que eu gostaria de comentar. Então, rapidinho, eu vou te responder aquela pergunta inicial. É muito difícil fazer uma avaliação somente com aquele contexto do documentário, mas é muito clara a falta de empatia e o Voltou, desculpa. A gente percebe realmente que o golpista tem um transtorno de personalidade, tem uma ausência total de empatia, o que leva a crer que ele realmente possa ser, ele tem traços de uma psicopatia. Não é somente, ele tem o prazer no que ele estabelece ali entre as vítimas. Uma outra questão importante que eu queria falar rapidinho, a doutora Rosália trouxe a questão da violência doméstica. Nós temos que lembrar que o ciclo da violência não ocorre só com a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial também consta dentro daquele ciclo e é mais complicado. Então, a gente fica naquela montanha-russa entre ele tira todo o meu dinheiro, aí ele volta bonzinho, aí ele me dá um pouco do dinheiro e eu sinto confiabilidade de que vai tudo mudar, aí ele tira novamente o meu dinheiro. Esse ciclo também acontece no estelionato emocional. Como a doutora bem colocou aqui, ele é mais que um estelionato sentimental. É claro que o sentimento é um vínculo, mas ele é emocional porque ele destrói tudo que a vítima tem. Inclusive, ele cria, né, dentro desse ciclo, uma situação de adoecimento da vítima. A vítima tem adoecimento realmente psicológico, ela tem uma onda de hormônios, né, que são produzidos, e a gente deve buscar sempre ajuda emocional além da jurídica. É isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Maravilhoso. Realmente são questões que hoje, claro que eventos como esse que nós estamos comentando, programas como esse documentário, né, que nós estamos comentando agora, que é o golpista do Tinder, olha como é importante, né, que fez uma mobilização. Então, eu chamo também a atenção da importância de eventos como esse. Então, assim, eu parabenizo a IBD Fantech, eu parabenizo e agradeço a cada um de vocês aqui, né, porque isso também é inclusão digital, porque nós estamos abrindo a oportunidade às pessoas de conhecerem um risco que é muito sério no manejo da via digital. Então, e aí, pegando o gancho da doutora Rosália, nós precisamos também, todos que estão aqui ouvindo, hoje, já entenderam um pouco mais sobre isso, já sabem um pouco mais sobre os riscos e vão alertar os seus filhos. É importante
que no momento em que nós tenhamos esse conhecimento, que possa alertar aos nossos adolescentes, né? Os hormônios estão à flor da pele, os sentimentos, as emoções afloradas, né, doutora Adriana? Então, nós precisamos colocar isso para os nossos adolescentes, as nossas e os nossos adolescentes, para que diminua a possibilidade, né, de acabarem incorrendo numa situação como essa. Então, aí eu chamo a atenção também para um assunto que a IBD Fantech cuida bastante, que é a questão da inclusão digital e da responsabilidade parental, né? Doutora Rosália, suas considerações finais. Obrigada, doutora Patrícia, a todos os colegas. Quero deixar aqui algumas dicas de esperança. A internet tem muita coisa boa. Eu acho que a gente tem que ajudar as pessoas a garimparem, a gente fazer uma curadoria para que a gente possa trazer coisas boas para que elas possam refletir. Isso que nós estamos fazendo aqui pelo IBD Fantech é uma delas, é trazer a discussão esses temas que incomodam, que sempre incomodaram, mas estavam só nos nossos escritórios quando vinha a dor da pessoa cliente com a situação envergonhada. Então, hoje a gente tem que dizer, isso acontece com muita gente. Vamos cuidar de quem teve essa dor, cuidar juridicamente, sugerir que vão fazer algum acompanhamento psicológico, que não sou da área, mas eu calculo que possa ser um estresse pós-traumático muito grande, para que ela possa recobrar a estima de si mesma e, no final das contas, fazer uma educação real do que a população pode se cuidar. Obrigada pela oportunidade, nós estamos aqui sempre para trazer alguma coisa para inquietar, mas também para acomodar. Obrigada, Patrícia. Mais uma vez, obrigada a todos vocês. Obrigada, doutora Adriana, a nossa convidada de hoje. Obrigada, doutora Ana Lúcia Ricarte. Obrigado, doutor Hélio Cichini. Obrigada, doutora Rosália. Estamos sempre juntos. E eu queria aqui convidar a vocês a se associarem ao IBDFAN, quem ainda não é associado, associe-se ao IBDFAN, www.ibdfan.org.br, e os associados ao IBDFAN também podem fazer parte da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia, ou então procure saber também se no seu estado, assim como no Mato Grosso, né, nós temos a Comissão Estadual de Família e Tecnologia do IBDFAN de Mato Grosso. A doutora Ana Lúcia Ricarte é a nossa presidente, então podem entrar em contato com a doutora Ana Lúcia Ricarte também, ou então através do nosso Instagram, @IBDFantech. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço e quero dizer que o IBDFAN lançou o livro Direito das Famílias e Sucessões na Era Digital, com a participação de alguns dos nossos membros da Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Então, é um livro de família e sucessões dedicados ao impacto da tecnologia nesses ramos do direito, né? Do direito das famílias e das sucessões. Quem tiver interesse em adquirir o livro, pode acessar diretamente o site do IBDFAN, que a compra é direta com o IBDFAN, ou então www.direitoeradigital.com.br, e ali tem um link para a aquisição do livro. Você conhece o livro no Direito Era Digital. Tá? Clica e também já tem o link para acessar o WhatsApp de venda do IBDFAN. Então, mais uma vez, muito obrigado. Sigam a gente nas redes sociais para que não se perca mais nenhum evento. E logo, logo nós vamos ter o calendário dos nossos próximos eventos. Mais uma vez, muito obrigada e um tchauzinho para todos vocês.